Olá pessoal, me chamo Elza, estou aqui mais uma vez para convidá-los para assistir um culto hoje conosco. E estou aqui com a minha amiga Eudes. Como foi a sua semana, Eudes? Minha semana foi ótima, Elza, com expectativa maravilhosa para esse culto desta noite. E eu quero convidar vocês que estão assistindo para ativar o sininho, convidar o máximo de pessoas que vocês puderem, enviando aí o link para o WhatsApp, para o Facebook, para o Instagram, para seus familiares, todos os seus contatos, porque nós vamos ouvir a palavra do Senhor e é por ela que nós vamos ter a vida eterna. Então, amados, acesse o sino aí e envia para todos os seus contatos, em nome de Jesus. Vamos orar, Elza? Amém. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, para agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda vai fazer. Oramos, meu Pai, pelas vidas que se encontram aqui presentes neste lugar, que o Senhor esteja derramando, meu Pai, chuvas de bênçãos sobre a vida de cada um de nós, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos o Senhor. Amém e amém. Se eu disser que não tenho pecado, engano a mim mesmo e a sua verdade não habita em mim. Se eu disser que não tenho pecado, engano a mim mesmo e a sua palavra não habita em mim. Esta é a mensagem da cruz que dele ouvimos e anunciamos. Deus é luz e nele não há trevas. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão
mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei
Graça e paz. A nossa palavra de hoje está no livro de 2 Coríntios 9:6, que diz assim a palavra do Senhor: E isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Glória a Deus por essa palavra. Essa palavra é muito boa. Vamos pensar juntos nesse momento. Olha só, tem pessoas que não semeiam nada, mas ela quer colher. E colher é bom, mas ela esquece que ela não plantou também nada. Se você não planta, como que você quer colher? Nós precisamos plantar para colhermos. Por exemplo, você quer comer uma espiga de milho assada ou cozida que seja, mas você não plantou. Mas você precisa plantar para colher. E isso é na nossa vida. Assim também, eu preciso semear na vida de outros para poder colher. Observe comigo, tem pessoas que geralmente ela é abençoada. Nossa, como ela ganha presentes, como ela é uma pessoa próspera. Sabe por quê? Pode ter certeza, amado. Ela semeia, ela planta na vida de outros. Então, quem semeia vai colher. E vai colher com abundância. A pessoa, muitas vezes, nós fazemos sem intenção. Porque nosso plantio tem que ser sem intenção de colhermos. Mas se você planta, automaticamente você vai colher. E assim acontece no reino do Senhor Jesus Cristo. E assim é o nosso Pai. Então, nos nossos dízimos e nas ofertas, vamos passar por esse processo também. É visível. A pessoa que tem o costume de abençoar outro, de ofertar na vida do outro, de dizimar fielmente na casa do Senhor, ela tem tendência de ser uma pessoa próspera. E outra coisa, às vezes você planta hoje para colher daqui um ano, certo? E assim é na casa do Senhor. Mas Deus, Ele nos promete bênção, sempre em nossas vidas. O que você tem plantado e o que você tem colhido? Olha, se prenda no plantio. Quanto mais você planta, mais você receberá. Deus é fiel para com aqueles que é fiel com a obra dele e que tem o amor, o coração grato. Então precisamos estar com os olhos voltados para a palavra do Senhor. Semear sempre, ofertar sempre, abençoar sempre. E seremos prósperos grandemente. Isso é fruto do amor do Senhor, porque Deus nos dá sem medida e tudo que temos pertence a Ele, veio dEle, 100% é dEle. Então nós devolvemos com gratidão, com amor, com misericórdia e com determinação. Deus nos chama ao compromisso de dizimarmos e ofertarmos. E quando fazemos isso, nós somos automaticamente abençoados. Amém? Então vamos estar orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, por tudo que Ele tem nos dado, por encher os nossos celeiros. Vamos lá, meus amados irmãos? Convido você a orar junto comigo. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, por fortalecer a nossa fé cada dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem derramado graças, bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Obrigado pelos celeiros fartos. Meu Deus, nós não somos dignos nem merecedores de nada, mas o teu amor e a tua graça tem nos alcançado. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela provisão em nossos lares. Obrigado, porque o Senhor não tem nos deixado faltar nada. Pai, queremos ter o coração grato por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós não somos merecedores, mas o teu amor tem nos alcançado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos! Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Estamos no meio de mais uma celebração e agora é o momento de falarmos mais um pouco sobre a palavra de Deus. Se você está anotando ou se você tem o costume de prestar atenção, eu sempre dou um tema para as ministrações, né? E hoje o nosso tema é: sendo fiel no pouco, Deus pode nos colocar sobre o muito. Esse tema tem base lá no versículo do capítulo de Mateus 25, capítulo 25, versículo 23. E esse versículo está dentro de uma parábola muito conhecida, que é a parábola dos talentos.
Mas para a gente dar início aí à nossa ministração, eu quero ler essa parábola dos talentos, até para que vocês lembrem que parábola é. Então, Mateus 25, nós vamos começar lendo no versículo 14, tá? Nós vamos ler até o 29. Diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Antes da gente continuar, eu preciso deixar claro 2 coisas. A primeira é que, embora essa parábola seja usada para falar de dízimos e ofertas, hoje eu quero usar ela para falar de outra coisa. Embora essa parábola seja usada para falar sobre fidelidade, eu quero falar sobre outro tipo de fidelidade, né? Mas tudo que vamos falar aqui, sim, você pode aplicar para a sua vida financeira, sim, você pode aplicar para a sua administração, né, dos bens financeiros que Deus lhe concede. Mas hoje esse não é o foco. O foco não é falar sobre a vida financeira aqui. E o outro ponto que eu preciso deixar claro é que essa parábola ela foi contada logo após a parábola das 10 virgens, né? Se vocês tiverem curiosidade aí de ler Mateus 24 e 25, vocês vão ver que Jesus está falando sobre os últimos dias, sobre os fins dos tempos. E os discípulos estavam questionando, perguntando quando que seria isso. E Jesus estava falando para eles que não tinha dia certo, que ninguém sabia o dia certo, mas que cada um deveria viver vigiando a sua vida, vivendo como se fosse o seu último dia aqui na terra. Então Jesus vem, conta a parábola das 10 virgens e logo após conta a parábola dos 10 talentos. E tudo que está escrito aqui na Bíblia não é em vão. É para nos ensinar. Então, o que eu entendo? Eu entendo que essa parábola, ela tem riquezas, ela tem ensinamentos que Jesus queria nos alertar nos últimos dias, para como nós nos comportássemos nos últimos dias. Então, também tem a ver com fidelidade das habilidades que Deus nos dá. Porque esse Senhor aqui, ele pode simbolizar sim Deus nas nossas vidas, né? Então a gente precisa entender que essa parábola ela também fala da fidelidade dos bens que Deus nos concede. Não apenas bens financeiros, mas dons, talentos e habilidades. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, literalmente sobre talentos. Eu sei que talento naquela época era usado como uma medida, né? Um peso, uma medida financeira. Mas hoje eu quero usar a palavra literal da atualidade, como talento, né? Como um dom, como uma habilidade. E eu creio que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, foi Deus que me deu, né? Deus que me criou. Então o jeito que eu falo, o jeito que eu me comporto, o jeito que eu penso, foi Deus que quis assim, foi Deus que me moldou assim.
Mas eu também creio que assim como todo pai terreno quer que seu filho se desenvolva, o nosso Pai Celestial também quer que nós nos desenvolvemos. Então, quando Deus nos deu alguns dons quando nós nascemos, né, quando Ele nos criou, Ele também quer que durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, nós desenvolvemos esses dons que Ele nos deu, que nós aperfeiçoemos, né, aquilo que Ele já nos deu. Porque tudo em Deus parte Deus faz e parte nós fazemos. Não é Deus nos dá tudo pronto. Não é assim que funciona, né? Deus confia e espera de nós que evoluamos no propósito que Ele mesmo já preparou para a nossa vida. Então, todos nós temos dons, habilidades e talento que o nosso Deus já nos deu, de acordo com a nossa capacidade. Como nós vimos no início da parábola, uns têm habilidades com música, por exemplo, uns têm habilidades com instrumento, uns são ótimos em se comunicar, em se relacionar com pessoas, outros são ótimos em cozinhar, outros são bons em limpar, em organizar, são disciplinados. Tem pessoas que elas são boas para liderar, são boas com trabalho em equipe, tem pessoas que elas têm habilidades tecnológicas, de criatividade, de inovação. Tem pessoas que são bons com raciocínio lógico, com matemática. Existem tantos dons e habilidades espalhados pelas pessoas por aí. Algumas pessoas receberam mais mesmo, outras receberam um pouco menos, como vimos, né, na parábola que nós lemos. Mas ainda assim, todas as pessoas receberam. Todos nós recebemos habilidades de Deus, todos nós recebemos dons, talentos, que nós precisamos prestar conta uma hora. Nós recebemos e nós não podemos usar de qualquer jeito. Nós precisamos prestar contas dessas habilidades no momento. E talvez, não sei se você consegue distinguir as suas habilidades, mas eu consigo identificar algumas habilidades em mim que eu sei que Deus me deu. Eu já percebi algumas específicas, né, que foram sendo desenvolvidas ao longo da minha vida, inclusive várias delas na minha vida adulta, né? Nem todas foram desenvolvidas lá atrás, muitas delas na minha vida adulta. Então eu consigo entender que muitas das minhas habilidades foram fortalecidas e melhoradas ao longo da minha vida. Embora Deus nos conceda habilidades, nós não nascemos prontos para essas habilidades. A nossa caminhada, o nosso crescimento é que permite com que essas habilidades se desenvolvam em nós. Eu lembro muito bem da minha primeira vez em sala de aula como professora e eu confesso a vocês que não foi muito bom, não. Não foi muito bom as minhas primeiras aulas, embora eu tinha domínio do conteúdo, mas eu não tinha tanto domínio ainda da docência, né, da parte de ensinar. E eu fui me desenvolvendo ao longo dos anos, né? Eu fui procurando melhorar como professora, como profissional, fui praticando, fui estudando, fui pedindo feedback, fui me colocando no lugar do outro. E hoje eu sei que eu sou uma profissional diferente da profissional lá atrás, né? Hoje eu sei que as minhas habilidades melhoraram. Eu entendo que com o tempo eu fui melhorando. E eu sei que essa não é a única habilidade que eu tenho, porque eu sei que Deus me deu mais habilidades, né? Então é por isso assim que eu vivo em constante trabalho e eu digo para você que é importante que você também viva em constante trabalho, em constante desenvolvimento, não apenas com uma habilidade, mas com várias habilidades. E talvez você pense, mas eu não tenho habilidade nenhuma. E eu te digo que tem sim, você tem habilidade sim. Se você se analisar hoje, você vai talvez identificar uma. E aí, conforme você vai se analisando, você vai identificar 2, 3, 4, 5 e muitas outras habilidades ao longo dos dias, quando você começar a se analisar. Eu sei que comecei falando da minha vida profissional, né? De uma habilidade profissional. Mas eu creio que essa habilidade, ela também permite que eu a use nos serviços com Deus. Nos serviços dentro da minha igreja, com os meus irmãos, com os meus amigos, com os meus familiares. E é assim que desenvolvemos as habilidades, os talentos e dons que Deus nos confia. Você até pode nascer com elas, mas não nasce sabendo utilizar elas. E a melhor maneira de desenvolver e aperfeiçoar um talento é praticando. Eu lembro de uma aula de didática do ensino superior que eu tive. E meu professor, ele foi bem desafiador, sabe?
ele falava assim que a melhor maneira da gente treinar a didática, da gente treinar o discurso, da gente treinar a comunicação, é no nosso dia a dia. Ele falava bem assim, ó, se voluntarie para tudo que tiver que falar em público. Na sua família, se pedirem para alguém dar um discurso, você se voluntaria. Lá na sua escola, se pedirem para alguém falar em público, se voluntaria. Lá na sua igreja, se alguém precisa falar, se voluntaria. Porque cada vez mais que você se voluntaria para falar, mais você vai aprendendo, vai praticando, vai se desenvolvendo, vai errando e vai aprendendo, e é assim que a gente se desenvolve. Tem uma versão bíblica dessa parábola, que é a Almeida Revista e Corrigida, que utiliza a palavra granjear no versículo 16 e 17. Vamos ler essa versão rapidinho, vou ler aqui para vocês. Mateus 25, 16 e 17, eu vou ler na versão Almeida Revista e Corrigida. Diz assim: E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. E aí eu fiquei encucada, né, com essa palavra granjear. O que é granjear? Eu sei que nas outras versões fala negociar, investir, mas eu queria saber o que era de fato granjear. Então, granjear significa cultivar, trabalhar, obter por meio de diligência. E diligência é zelar, cuidar, ter um cuidado na execução das tarefas. E esse é o ponto-chave para a execução das nossas habilidades, dos dons que Deus nos confiou. Ninguém que recebe algo de Deus multiplica, desenvolve ou melhora esse algo sem fazer nada. Não funciona assim com Deus. Pelo contrário, tudo que Deus nos dá requer um trabalho da nossa parte, requer um zelo pelas coisas, responsabilidade e compromisso por elas. E Deus nos dá a oportunidade ao longo da nossa vida para nos aperfeiçoar, para aperfeiçoar os talentos que Ele nos confiou e muitas vezes nos desenvolver dentro do propósito que Ele preparou para nós. Se olharmos para a vida de Davi, por exemplo, durante sua mocidade, enquanto ele ainda era pastor de ovelhas, suas habilidades de guerreiros estavam sendo aperfeiçoadas. Ele já tinha um coração de líder e protetor do seu rebanho. Davi enfrentou um urso, um leão, para proteger as ovelhas que ele cuidava. Mais para frente, ele enfrenta um gigante, aperfeiçoando mais ainda suas habilidades de guerreiro. Não podemos esquecer que Davi também tinha habilidades de instrumentos musicais, né? Davi tocava harpa e muitas outras habilidades foram surgindo ao longo da vida dele, porque ele granjeou as habilidades que Deus confiou a ele. Ele cultivou, ele zelou, ele trabalhou diligentemente com elas, multiplicando as suas habilidades. Observem que essas habilidades já estavam na vida de Davi antes dele ser ungido a rei e antes dele subir ao trono. Então ele não ganhou ou desenvolveu essas habilidades após se tornar rei. Ele investiu nessas habilidades, independente do trono. Claro que o trono também trouxe outras habilidades, mas não foi através do trono que eles a recebeu. Davi era um guerreiro destemido, líder e com um coração protetor e humilde antes de ser rei. Muitas pessoas acham que precisam de títulos, cargos, nomeações de algo para desenvolver suas habilidades. Sendo que, na verdade, não são os títulos que desenvolvem alguém, e sim a perseverança, o trabalho árduo, o compromisso consigo e com as pessoas ao seu redor. O desenvolvimento das habilidades é ao longo da nossa jornada, inclusive dentro do compromisso com Deus. Em Deus, primeiro nós fazemos com o que temos e como somos, para depois sermos alguém, para depois termos recursos melhores, para depois sermos nomeados a algo. Então, quando eu uso meus talentos, mesmo que de maneira pequena, de maneira pouca, eu ainda assim estou usando, cultivando esse talento. Através das habilidades que Deus me dá, eu posso ajudar pessoas, posso ser útil na minha igreja, na minha família, na minha escola, no meu trabalho. Não importa se você não é tão bom assim em algo, mas se você já é um pouquinho bom, já é o suficiente para você começar a colocar em prática o que você tem de habilidade, o que você tem de dom. E assim você vai se aperfeiçoando aos poucos. Tem uma torta salgada que eu faço, as pessoas que são mais próximas com certeza já comeu dessa torta. E vocês nem imaginam como que eu era ruim para fazer essa torta no início. É uma torta que a minha mãe que me ensinou e eu lembro que assim que eu casei, eu lembro que eu pedia para ela me ensinar essa torta e, irmãos, dava ruim.
Olha, saía solada, não crescia. Que negócio ruim era aquilo. A minha mãe falava os detalhes, passo a passo. Eu já cheguei a fazer essa torta na casa da minha mãe, com ela do meu lado e eu colocando os ingredientes, ela só falando, e ainda saía ruim. Eu cheguei a pensar que a minha mão que era ruim demais para cozinhar, né? Não vai dar certo esse negócio. Mas eu não desisti. Eu continuei tentando, eu continuei treinando. E quem come da minha torta hoje nunca ia pensar que aquela torta saía várias vezes ruim. Então, eu sei que eu tô falando de cozinhar e de uma torta, mas o processo de aprendizagem é o mesmo. O processo de aprendizagem, ele é o mesmo para cozinhar, como para quem vai liderar, como para quem vai limpar algo, como para quem vai cuidar de uma equipe, como para quem vai cantar. O processo de aprendizagem, ele é o mesmo. O desenvolvimento de alguém, ele é o mesmo para qualquer área da sua vida. Mas se você não faz com pouco, você jamais fará com muito. Se você não faz quando ninguém está te olhando, você também não fará publicamente. Se você não faz com o mínimo que você sabe, você também não fará quando você for um especialista. Eu já ouvi de pessoas que não queriam se envolver na igreja, com o ministério infantil, por exemplo, que não me envolvo porque a igreja não tem estrutura, não me envolvo porque a igreja não tem cadeira específica para criança estudar, não me envolvo por vários motivos. Mas, irmãos, sabe quando esse tipo de pessoa vai se envolver num trabalho um trabalho comunitário, vamos dizer assim? Nunca. Pois se você não faz o trabalho sem estrutura, você não vai fazer um trabalho também quando tiver. Dizer que não faz um trabalho na igreja porque não tem estrutura, ou porque não tem material, ou por qualquer outro motivo, são apenas desculpas para não granjear as habilidades que Deus lhe deu. Tem pessoas que cultuam a Deus debaixo de um pé de árvore, porque não tem como pagar o aluguel de um templo. E eu vou dar desculpas para Deus por não falar da palavra dele, porque a minha igreja não tem estrutura ou material para trabalhar? Nós precisamos aprender a fazer muito com pouco. Precisamos aprender a ser grato com pouco. O bem que Deus nos confiou, o bem que Deus confiou a você, precisa ser empregado em algum lugar. Precisa ser desenvolvido, melhorado, multiplicado. A sua igreja é o melhor lugar para você fazer isso. A sua família é o melhor lugar para você investir nas suas habilidades. Sua comunidade, sua cidade, o melhor lugar de aprendizagem é onde você está. Seu trabalho, por exemplo, é uma grande oportunidade de exercer os bens que Deus lhe deu. Mas, infelizmente, o que temos visto são pessoas enterrando seus talentos, enterrando a não usar seus dons, enterrando a não praticar seus talentos, enterrando a não ajudar as pessoas ao seu redor, enterrando algumas vezes porque não querem mesmo usar. E eu sei que muitas pessoas já estão desgastadas até de usar seus dons e não serem reconhecidas dentro da sua igreja, ou não serem reconhecidas por seus familiares, amigos, ou até mesmo não serem reconhecidas em seu trabalho e acabam se estagnando, porque de fato crescer dói. Eu sei que tem pessoas que já enterrou suas habilidades e seus talentos, pois estão tão machucadas por conta de outras pessoas que elas preferem ficar com seus dons enterrados a usá-los. Mas algo que eu tenho certeza é que Deus pedirá que prestemos conta de tudo que Ele nos deu. Essa parábola dos talentos nos ensina isso. Esse homem que viajou por um tempo, ele está simbolizando o que é Deus. Ele vai pedir para que eu e você prestemos conta de tudo que Ele nos confiou. E você vai ter coragem? Você vai ter coragem de dizer o porquê você enterrou os seus dons? Você vai ter coragem de dizer a Deus que você enterrou os seus dons porque você estava magoado com alguém? Você vai ter coragem de dizer a Deus que você enterrou os seus talentos porque você não confiava na sua igreja, ou não confiava no seu líder, ou estava chateado com alguém, ou porque alguém não te entendia? Eu vou sair da esfera da igreja para que você não se limite no que eu estou falando, mas você terá coragem de dizer a Deus que enterrou suas habilidades porque seu chefe nunca te deu uma oportunidade de crescimento no seu local de trabalho? Você terá coragem de dar essas desculpas para Deus? Eu sei que a gente herdou um pouquinho a vontade de culpar os outros lá de Adão e Eva, né? Foi a mulher que tu me destes, foi a culpa é da serpente, mas a gente tem que parar de viver culpando as pessoas. A gente tem que parar com isso, né? No versículo 26, aquele senhor chama aquele servo de mau e negligente, é o servo que enterrou. Nós não podemos negligenciar o que Deus nos deu. Talvez você pense que é insignificante a habilidade que Deus lhe deu, mas não é. Não existe habilidade insignificante para Deus. Não existe, pelo contrário, se Deus lhe deu algo, é porque esse algo, ele é algo
que precisa se encaixar dentro do reino de Deus, que é muito importante para o reino de Deus. Então não tenha medo, é muitas vezes que é errando que a gente se aprende, é muitas vezes nas dificuldades que tiramos nossos melhores aprendizados, porque se você não fizer, outros farão, outros se desenvolverão e você pode ficar para trás, como no exemplo da parábola. E talvez você pense, mas eu não sei ler direito, eu não sei falar em público, eu não sei cuidar de ninguém, eu não sei... Enfim, às vezes você pode estar cheio de eu não sei. Mas isso não é impedimento para Deus. Olha o exemplo de Moisés, que ele tinha dificuldade na fala, segundo ele mesmo, ele tinha uma fala pesada. E isso não foi impedimento para ele ser um grande líder e libertador de Israel. O próprio Jesus escolheu pessoas simples como eu e você, para carregar uma missão de espalhar o evangelho. Jesus escolheu pessoas que trabalhava, que tinha sentimentos como eu e você, pessoas que às vezes eram até um pouco discriminadas pela sociedade, pessoas que tinham um temperamento forte, mas essas pessoas carregaram uma missão forte de espalhar o evangelho. Tem um versículo aí dentro da parábola, o versículo 27, que o Senhor fala para ele, por que você não confiou meu dinheiro aos banqueiros, né, já que você teve medo? E isso aí é uma dica para nós hoje, porque se a gente está com medo, de exercer a nossa habilidade, a gente precisa pedir ajuda e não enterrar. A gente precisa ir atrás para desenvolver a habilidade e não enterrar. A gente tem que buscar a ajuda de pessoas que tem um pouco mais de experiência que a gente, e não enterrar o talento. E nós também temos o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nas nossas limitações e nas nossas dificuldades. Ele nos ajuda a aperfeiçoar os dons e talentos que Deus nos confiou. Inclusive, ele ajuda a restaurar corações. O Espírito Santo de Deus nos ajuda. Se a gente está com o coração machucado, com a igreja, com alguém, com a sociedade, com o trabalho, o Espírito Santo ajuda o nosso coração a ser restaurado e a gente poder viver uma vida plena novamente. Nós precisamos aprender a parar de dar desculpas, né? Precisamos aprender a parar. Mas para a gente já começar a finalizar, eu quero que vocês reparem, por exemplo, naquele tipo de pessoa que trabalha e sempre está desenvolvendo algo dentro da igreja. Aquelas pessoas que normalmente elas se voluntariam para algo, são aquelas pessoas que se voluntariam sempre para outras coisas, né? Dentro do trabalho, dentro da igreja, na comunidade. Ela é aquela pessoa que participa da limpeza, ela é aquela pessoa que participa da organização, ela é aquela pessoa que fala em público, ela é aquela pessoa que cuida das crianças, ela é aquela pessoa que... ela tá em tudo. Parece até que a pessoa tem todas as habilidades possíveis dentro dela, né? Mas eu vou te dizer por que isso acontece. Vamos ler rapidinho o versículo 28 e 29 de Mateus 25, só pra gente fechar. Diz assim: tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ficou claro para você? Que quem mais faz, sempre vai desenvolver as habilidades que já tem e adquirir outras. E quem não usa os seus talentos, até o que tem lhe será tirado. Afinal, por que Deus daria mais talentos para quem não quer usar? Se você enterrar o dom que Deus te deu, que Deus confiou a você, até o que você não tem será tirado. Não deixe nada impedir você de servir a Cristo com seus dons. Não deixe que ninguém impeça você de fazer a obra de Deus com seus talentos. Procure os líderes da sua igreja, procure os líderes da onde você estuda, os líderes do seu trabalho, os líderes de qualquer serviço dentro da igreja, por exemplo, da igreja onde você congrega, líder do louvor, líder do ministério infantil, líder de mídia, líder da administração, líder da portaria, enfim, procure eles e tente se encaixar em algo dentro da sua igreja, procure se encaixar em algo dentro da sua comunidade. Afinal, se envolver, você com certeza vai melhorar suas habilidades. Seja fiel no pouco, que Deus te colocará sobre o muito. Seja fiel e comprometido com as habilidades que Deus confiou a você, que a recompensa será eterna. Amém? Vamos orar nesse momento para a gente encerrar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa palavra, por essa ministração. Eu sei que o Senhor falou ao meu coração, mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor também fale a cada pessoa que está ouvindo essa ministração, a cada pessoa que ainda irá ouvir. Pai, em nome de Jesus, que se tiver alguém ouvindo que enterrou o seu talento, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa desenterre nesse momento, que essa pessoa vai lá e volta a cavar o buraco, que tire o talento dela e desenvolva esse talento, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Pai, que as pessoas aprendam a desenvolver, Pai, aquilo que o Senhor colocou
colocou na mão delas, aquilo que o Senhor confiou a ela. Espírito Santo de Deus, renova o coração de cada um essa noite, dando vontade, animando o coração de cada um para que eles trabalhem nos seus ambientes de trabalho, na sua cidade, no seu bairro, na sua escola, enfim, em qualquer lugar. Espírito Santo de Deus, faça isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa, uma palavra abençoada, que veio do coração de Deus. Agora, nós temos que meditar na palavra que nós recebemos, que nós não venhamos deixar a palavra entrar pelo ouvido e sair pelo outro, mas que nós venhamos guardar essa palavra. Essa palavra foi edificante, essa palavra foi muito boa, que a Cris trouxe para nós, meus irmãos, e que nós venhamos se alimentar com esta palavra, em nome de Jesus. E você que ainda não é cristão, você que ainda não tomou uma decisão com Cristo e quer fazer parte do hall de membros da nossa igreja, quer fazer parte do corpo de Cristo, você aponte o seu celular para o QR Code, ele deve estar aparecendo aqui num canto da imagem, da tela do seu televisor, do seu celular, e você aponta, porque nós vamos saber quem é você e nós vamos entrar em contato com você para você fazer parte da nossa igreja. Amém? Deus abençoa. Amém. Tenha um bom final de semana, em nome de Jesus.